Vamos retomar aqui, ó. Acho que eu já fiz esse exemplo alguma vez na vida de vocês. Mas não custa retomar para a gente reinterpretar. Opa, tem um erro grave aí, né? Dá uma olhada aí. Pessoal, então vimos na aula anterior a definição desse novo objeto, que é o rotacional, que é uma espécie de uma medida da densidade superficial de circulação, né? Ou a concentração de circulação por unidade de área. Antes de eu prosseguir com a parte matemática, vamos tentar interpretar o que isso significa. O nome rotacional e o nome circulação dão ideia de coisas que circulam, certo? Ok? Mas então vamos ver aqui, ó. Temos dois campos vetoriais. Temos esse campo vetorial e temos esse campo vetorial. Pelo nome, pela intuição, sem seguir o que vocês já sabem, se fosse para vocês apostarem, ó. Um daqueles campos tem rotacional 0 e outro campo tem rotacional diferente de 0. Qual que seria a ideia? Vocês pensariam? Que esse daqui é um campo de rotacional nulo e esse daqui é um campo de rotacional diferente de 0. Entretanto, vamos olhar bem para a definição de rotacional. A definição de rotacional, a intuição de vocês foi o seguinte, olha, é muito claro. Vamos imaginar que isso aqui é um campo vetorial, ele vai atuar sobre algum elemento, vamos imaginar que isso aqui seja um campo de velocidades. É um rio, tá? Então a velocidade da água, né? Parte da correnteza está para cá, outra para cá. Se eu jogar pequenos pozinhos, joguei o pozinho aqui, se ele cai aqui nesse lado, ele sobe. Se ele cair lá de cá, ele desce. Quanto mais para lá, ele vai descer com mais velocidade ou com menos. Ao passo que se eu jogar o pozinho aqui, ele vai cair e vai acabar rotacionando. Essa é a primeira ideia que você tem. Entretanto, um olhar mais atento aqui, você vê que tem o seguinte, o rotacional, ele está vinculado à circulação, só que uma concentração de circulação. Então, não é necessariamente, e outra, a gente construiu a ideia do rotacional, porque nós estamos achando fontes que não são únicas, é pontual, tá? Porque vai ter dipolos pontuais, mas não é uma fonte única. Se eu pensar nisso daqui como um campo, se eu pensar no rotacional como um campo de forças, esse campo de força, ele vai estar agindo simultaneamente nos dois polos que são os geradores desse campo, certo? Se eu estiver pensando que isso daqui, por exemplo, pode representar de alguma forma campo elétrico, quando eu estou medindo o rotacional, eu estou medindo a atuação dele na parte positiva e negativa de um dipolo elétrico. Não estou pensando em uma coisa de monopolo. Então, a melhor maneira de você interpretar o rotacional é você interpretar atuando sobre um corpo extenso. Até porque, olha aqui, ó, tem um lance de dividir pela área. Ok? Então, você imagina o seguinte, olha, se eu colocar um objeto aqui, ó, coloquei um objeto aqui, objeto de corpo extenso. Qual que é a tendência dele? Vamos ver? Desse lado ele sofre uma força para cima, aqui ele também sofre uma força para cima. Só que essa força tem mais intensidade, de modo que ele vai tender a rotacionar. Entendeu? Certo, Gabi? Concordam que em qualquer ponto que eu colocar, em qualquer localização que isso daqui for colocado, aqui vai ter uma tendência a rotacionar do mesmo lado, né? Tudo bem? E olha só, como está tendo uma tendência à rotação, mais uma justificativa para o rotacional ser um vetor. Porque se eu trocar e colocar isso do lado de cá, qual é a tendência da rotação agora? Agora inverteu, né? Agora inverteu. Ou manteve o mesmo? Continua o mesmo, né? Continua o mesmo. Porém, poderia ter alterado. Se eu troco um pouquinho ali para explicar o rotacional. Nesse caso aqui, obviamente que eu teria que ajustar a intensidade desses vetores,
Mas se eu colocar ele aqui, ajustando a intensidade desses vetores aqui, ele pode ser que eu jogue e ele não rotacione em torno de si mesmo. Ele faça isso. Ó. Ele venha para cá sem exercer uma rotação em torno de si mesmo. Isso. Então, o rotacional, ele mede a tendência de rotação em torno de pontos, não a rotação ao longo de grandes trajetórias. Como é que eu olho isso na equação e falo, olha, a tendência dele é medir a rotação ou a circulação em torno de pontos? Como é que eu vejo isso ali na... No limite. No limite. No limite que eu estou fazendo a área tender a zero. Então, eu estou medindo a circulação ao longo de curvinhas bem pequenininhas. Tudo bem? Então, tá aí uma interpretação para o rotacional. Só que o mais importante para nós aqui em MAG, do rotacional, é o que vem agora. É o que vem agora. De circulação. Exato. Oi? Opa, tá errado. Obrigado. O divergente nem tem rotacional, né? E presta atenção que aqui é a componente normal do rotacional. Ok? Como ali eu analisei a componente normal do rotacional. É que como está para cá o plano, a tendência dele de girar em torno... Quando eu falo componente normal, é o seguinte, olha. Está aqui a normal. Tá? A componente normal do rotacional vai dar a tendência do corpo de girar em torno desse eixo. Entendeu? Ó, aqui está a componente normal, rotacional. Então, ela indica a tendência do corpo rotacionar em torno desse eixo. Tudo bem? Em torno do eixo normal. Ok? Mas o mais importante para nós, gente, vai ser isso aqui agora. Ó. O teorema de Stokes. Vamos mostrar para vocês o teorema de Stokes. E é a partir dele que nós vamos começar a mexer com algumas coisas e chegar na parte principal que eu quero. Bom, vamos imaginar aqui, ó. Eu vou fazer um desenho, eu vou desenhar umas linhas de campo e você me diga, por favor, se esse campo está circulando e se a circulação é positiva ou negativa. Tudo bem? Vamos lá. Olha e me diga se há uma circulação aí. Há uma circulação? Sim, né? Porque a circulação, olha só, eu tenho que pegar o campo, fazer a projeção dele ao longo do caminho. Então eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu pego isso aqui, projeto ele ao longo do caminho. Vou ter esse pedaço, vou ter esse pedaço. Olha lá, tá vendo? Nenhuma das projeções aparentemente vai se anular. Esse produto escalar significa que eu estou projetando. Tudo bem? Tamo junto? Então, todo mundo de acordo que aqui vai ter uma circulação. Tá, agora eu quero uma outra pergunta. Essa circulação é positiva ou negativa? Porque a circulação pressupõe um... Depende. De que maneira que eu orientei minha curva? Porque aqui não é um produto escalar entre o campo e o vetor dr. Dr não é um elemento da curva. Eu posso falar o elemento da curva para lá ou para trás. Certo? Qual que é a orientação que a gente dá como positivo? Sentido anti-horário. Tudo bem? Então, esse vetor azulzinho que eu já desenhei, ele é os vetores ΔR. Tudo bem? Aí a hora que você olha o vetor ΔR, está sempre fazendo um ângulo menor do que 90 graus com o vetor campo. Então, temos ali uma circulação positiva.
A gente escolhe... Peraí, não entendeu o quê? A orientação ou por que é positivo? A orientação a gente escolhe. Porque, ó, eu tenho uma curva aqui, ó. Tem uma curva. Ó, eu posso orientar esse vetor como sendo ΔR, como também posso orientar esse vetor como sendo ΔR. A orientação da curva, tá? Porém, quando se trata de uma curva fechada, a gente tem um critério, tá? Vamos considerar assim, depois eu vou passar, acho que eu vou passar melhor esses critérios, ou talvez eu nem diga nada sobre eles, tá bom? Mas o critério que a gente utiliza para curvas planares é o seguinte, se a curva está planar, eu posso colocá-la no plano XY. Aí eu fico em pé no eixo Z. Eu em pé no eixo Z tenho que estar vendo ele girar no sentido anti-horário. Tudo bem? É uma escolha mesmo. É uma escolha para que um determinado teorema não tenha sinal negativo. Teorema de Green. Certo? Então é uma escolha. Tá bom? Então aqui eu orientei, e aí você pode olhar que a orientação do campo que está circulando segue a mesma orientação que os vetores dr. Portanto, esse produto escalar para cada pedacinho é positivo. Logo, a circulação é positiva. Ficou mais claro? Certo? Só que agora eu quero fazer o seguinte. E se eu fizesse isso daqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo fazer o mesmo desenho. Eu sei que não está muito parecido, mas tá bom. Ó. Sei que não está muito parecido, mas o que eu fiz? Eu peguei aquela curva e cortei. Tudo bem? Deu uma cortada naquela curva, já entendi o seu sorriso, Gabriel. Já entendi muito rapidamente. Sua cara de alegria. Pronto, melhorou, né? Melhorou. Olha lá. Se eu fizer isso, a circulação é assim, ali eu só estou fazendo um corte imaginário. A circulação total aqui, quanto que é a circulação total aqui? Integral ao longo do caminho de A escalar dr. Essa circulação calculada desse lado tem que ser igual à circulação calculada do outro. Tudo bem? Só que a hora que eu cortei, o que vai acontecer? Ó, esse vetor continua encontrando ele aqui. Esse vetor continua aqui. Esse continua aqui. Esse está aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Só que a hora que eu vou fazer isso, eu não, escrevendo daquele jeito, eu não consigo escrever aqui duas integrais, aqui eu consigo fazer duas integrais de caminho, mas não ao longo de caminho fechado. Certo? Então eu teria que fechar esses dois caminhos. Só que no que eu fecho esse caminho, eu teria que considerar, por exemplo, esse campo aqui. Certo? Só que esse campo aqui, tá vendo? Ele é uma cópia do que vai aparecer aqui, ó. Tudo bem? Ele é uma cópia. Não, é uma cópia. Porque é o mesmo. Lembra, eu só estou imaginando que eu cortei aqui assim e abri. Mas eu estou só imaginando, eu não cortei nada. Então, esse são a mesma coisa. Tudo bem? Só que aí eu quero saber. Agora eu fechei, peguei essa curvona C e quebrei em duas curvas fechadas. C1 e C2. Eu quero saber, a integral de caminho ao longo da curva C é igual à integral de caminho ao longo da curva C1, somado com a integral ao longo da curva C2? Gabriel está balançando a cabeça achando que não. Por que não, Gabriel? Por isso que não, mas não presta atenção que não tem área.
A integral de caminho. O que é fazer essa integral de caminho? É em cada ponto do caminho, eu faço o produto escalar com o vetor dr e vou somando. Não tem área. Por exemplo, ó, vamos chamar aqui, ó, vetor 1, produto escalar com 1. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vetor 1, produto escalar com dr. Primeiro dr. Aqui repete aqui. Aqui repete aqui. Aqui repete aqui. Ok? Então, quantos que eu teria? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aparentemente, contabilizou todos. Tudo bem? E aqui agora na outra curva, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, orientado da mesma forma. O que está em excesso? Os rosas. Só que olha o rosa. Eu não estou percorrendo no sentido anti-horário? Não estou percorrendo no sentido anti-horário? Então, para essa curva aqui, olha como é que fica. O rosa vai fazer o produto escalar aqui e o produto escalar aqui. Certo? Só que nessa outra curva, para eu fazer o sentido anti-horário, inverte o sentido. Tudo bem? Traduzindo, o que acontece com essa integral comparada à integral aqui? Elas se anulam. Aqui eu vou ter um pedacinho positivo e aqui eu vou ter outro pedacinho igualzinho negativo, exclusivamente pela orientação da curva. Tudo bem? Então eu posso dizer, nesse caso, que isso daqui é a integral ao longo do caminho fechado C1 de A, presta atenção, dr1, porque ali eu estou tratando da curva 1. Só que presta atenção que a curva C1, ela tem um pedaço da curva original, só que ela tem um pedaço novo, que é o que foi quebrado. De acordo? Mais integral ao longo da curva C2 de A, produto escalar, dr2. E aí a mesma situação. Tá? A curva C2 tem um pedaço da curva original e tem um outro pedaço. Qual que é a diferença? Esse vetor dr2, nesse trecho, ele tem uma orientação oposta nesse trecho. Que a hora que eu somar, o que vai acontecer? Vai cancelar. Tudo bem? Pessoal, entendeu isso aí? Certo? Portanto, veja se vocês concordam comigo. Ó, se vocês entenderam isso, então a gente pode concluir isso aqui, ó. A integral ao longo da curva C de A, produto escalar dr, onde se dr são pedaços do C, é igual, vem comigo, somatório com I variando de 1 até N das integrais, ixi, não tem espaço, eu quero fazer um negócio bonito. Ó. Vou pegar aqui mais de canto, ó. A integral ao longo da curva C de A, produto escalar dr, é igual ao somatório I variando desde 1 até N, de quem? Das integrais ao longo de pequenos caminhos fechados, que eu vou chamar de Cs com índice Is, de A, produto escalar, dr com índice I. Tudo bem? Desde que a união de todos os CIs dê a curva C. Concorda? Ali eu só fiz para 2, aqui agora eu fiz para um monte. Tudo bem? Vou multiplicar por 1 cada argumento da integral, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar por 1. Ó o 1 meu, 1 sobre ΔS com índice I, e aqui eu multiplico por ΔS
com índice I. Tudo bem? A pergunta seria, quem é ΔS com índice I? A área delimitada pela curva C de índice I. Tudo bem? Deixa eu perguntar. Vou fechar um parênteses aqui, não preciso, mas só para ficar mais fácil de enxergar. Fechei aqui um parênteses. Fazer um questionamento para vocês. Aquilo ali é válido se eu dividir em 10? Se eu dividir uma curva em 10 pedaços? Se eu dividir em 100? Se eu dividir em 1000? Se eu dividir em 400 mil? O que muda? Quanto mais pedaços eu dividir, o que acontece? Menor fica o ΔS. Captaram? Quanto menor ficar o ΔS, isso daqui vai passar para um somatório de alguma coisa com ΔS muito pequeno. Como é que chama esse somatório? Que eu vou fazendo o somatório e as coisas vão ficando cada vez menores. Integral. Então, aliás, eu já vou até passar o limite para ficar com cara de integral. Sei que aqui não vai mudar. Limite quando n cresce para mais infinito. Então ali ficou uma integral. Só que uma integral de que tipo? É só olhar. Quem é que está ficando cada vez menor? A superfície. Então aquilo ali é uma integral de superfície. Integral de superfície. Não integral de área. Portanto, olha que interessante. Eu consigo descrever a circulação, que é uma integral de linha, por uma integral de superfície. Mas que superfície é essa? A superfície delimitada por aquela curva. Putz, cara, calma, como assim? Não existe. Minha fala está errada. A superfície delimitada por aquela curva? Quantas superfícies delimitam uma curva? Infinitas. Então, qual é aquela superfície? Qualquer uma das infinitas superfícies. Cara, olha que poderoso. Estamos chegando num teorema poderosíssimo. Certo? Que é o teorema de Stokes. Mas então vamos tentar entender. Peraí. Aqui vai virar um ds, né? Agora vamos tentar entender quem é que vai aparecer ali no integrando. Vamos ver. O que acontece com cada ΔS mesmo? Vai ficando cada vez menor. Vai ficando cada vez menor. Vai ficando cada vez menor. Mas peraí, se ΔS vai ficando cada vez menor, é que eu estou pegando a circulação e dividindo pela área que é cada vez menor. Como chama isso? Pegar a circulação e dividir pela área que é cada vez menor. Componente normal do rotacional. Que é o que está aqui. Tudo bem? Então olha aqui que a gente chegou. Olha que coisa magnífica. Chegamos ao teorema de Stokes. A componente normal do rotacional. Gente, se você não acha isso uma coisa linda, olha o que está dizendo ali. Está dizendo o seguinte, olha, a circulação de um campo é igual ao fluxo do rotacional através de qualquer superfície delimitada pela curva a qual o campo está circulando. Olha que coisa poderosíssima. Olha que coisa poderosíssima. A circulação de um campo. Gente, vocês não estão achando aquilo ali lindo, maravilhoso? Cara, isso é magnífico. A hora que, assim, eu quero que vocês pensem no quão magnífico é isso. Que a hora que eu chegar na quarta equação de Maxwell, que é o assunto de basicamente todas máquinas elétricas, eu quero que vocês apreciem essa equação, porque é essa equação que vai mostrar para vocês tudo de magnífico que tem. Prestem atenção. Vou refalar. Você não precisa entender a demonstração, refazer. Você precisa entender isso aqui. A circulação de um campo através de uma curva fechada. Bom, circulação através de uma curva fechada é igual subir para cima, descer para baixo, né? É um pleonasmo. Falei em circulação, já pressupõe que é uma curva fechada. Então, a circulação de um campo, mas eu vou cometer o pleonasmo, através de uma curva fechada, é igual ao fluxo, porque isso aqui é integral do tipo fluxo, do rotacional desse campo
através de qualquer uma das superfícies que delimite essa curva. Certo? Estranho, né? Não é estranho? É assim, quando eu digo estranho, não é uma coisa intuitiva. Não é uma coisa que você pensa, é óbvio. Mas nós vamos aprofundar nisso. Cara, isso é lindo. Porque, na realidade, eu não estou interessado tanto agora na propriedade matemática. E talvez não, o que eu vou fazer é buscar a física para auxiliar vocês. Porque, olha só, se eu tentar em mecânica dos fluidos, eu vou falar assim, ó, peraí. Quando eu tenho uma água circulando em torno de alguma coisa, a água está circulando. A medida dessa circulação é igual ao fluxo do rotacional. Está vendo que a intuição não vai te buscar? Então vamos fazer o seguinte. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar o que eu já coloquei no começo da aula. Lembrete. Olha só. Lembrete. Quanto é que era o rotacional do campo magnético? O rotacional do campo magnético tinha a ver com o vetor densidade de corrente. Então, o rotacional do campo magnético, 4 π km J de R. Aí eu venho aqui agora para o teorema de Stokes. Olha que negócio interessante. O rotacional do campo magnético, ele me diz o seguinte, olha, corrente elétrica, densidade de corrente elétrica é a fonte de campo magnético. Só que a corrente é uma fonte vista pelo rotacional. Então, correntes elétricas criam dipolos magnéticos. Tudo bem? Por quê? Porque é um rotacional. De acordo? Tudo bem? O divergente e o rotacional são para eu identificar quem? As fontes de um campo. O divergente indica a fonte pontual, fonte monopolar, certo? O rotacional indica as fontes de dipolo. Então, o rotacional do campo magnético, depender aqui da corrente, ele me diz o seguinte, olha, corrente elétrica vai gerar dipolo elétrico, dipolo magnético. Corrente elétrica são fontes de dipolo magnético. Elas criam dipolo magnético. Tudo bem? Porém, se eu olhar via teorema de Stokes, eu posso falar assim, olha, divergência do campo, rotacional do campo magnético, o fluxo do rotacional te dá a circulação do campo magnético. De acordo? O fluxo do rotacional te dá a circulação do campo magnético. Então, olha o que eu vou fazer. Então, eu vou calcular isso. Eu vou calcular o fluxo, estou integrando dos dois lados. Presta atenção que é o fluxo através de uma superfície qualquer, aberta, não é uma superfície fechada, porque se fosse o fluxo do rotacional através de uma superfície fechada, eu já sei que daria zero. Ok? Então, o fluxo do rotacional... Bom, estou usando ali o teorema de Stokes. O fluxo do rotacional é igual à circulação do campo magnético. Todo mundo está vendo isso, gente? Todo mundo está vendo isso? Vamos lá. Olhando para essa equação. Quem é essa superfície? Qualquer superfície que faça o quê? Delimitada por essa curva. Tudo bem? Então, fluxo do rotacional é qualquer superfície delimitada por essa curva. Comigo, fluxo do rotacional, qualquer superfície delimitada por essa curva. Só que agora eu quero ganhar tempo, cara.
Só que agora eu quero ganhar tempo. Pera aí. Gente, olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Eu não integrei desse lado, não fiz uma integral de fluxo desse lado? Então o que eu tenho que fazer? Uma integral de fluxo desse lado. Quando eu fizer uma integral de fluxo desse lado, 4πkm sai fora. Certo? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. 4πkm. Ah, cara, eu vou ter que apagar a lousa de novo para fazer outra integral? Não, cara! Foi proposital. Eu não fiz integral do fluxo dos dois lados? Quem é? Sobrou a integral do fluxo do vetor densidade corrente. Quem é a integral do fluxo do vetor densidade corrente? A própria corrente. É a definição de corrente que eu passei agora há pouco. Corrente é o fluxo do vetor densidade corrente. Então ficou 4π vezes I. Olha o que nós chegamos. Olha que coisa linda que nós chegamos. Chegamos na famosíssima lei de Ampère. Que a Gente do céu, cara. Olha que coisa linda. Chegamos que a circulação do campo magnético, olha só, a circulação do campo magnético depende apenas do quê? Da corrente. Mas corrente que faz o quê? Aí eu tenho que lembrar. Onde é que eu obtive essa corrente? Através da integral do fluxo. Ou seja, precisou de uma superfície. Então, o fluxo de campo magnético depende da corrente que atravessa a superfície delimitada por essa curva. Porque é todo o caminho que foi feito. Todo o caminho que foi feito foi teorema de Stokes. Teorema de Stokes está relacionando essa superfície, que é a superfície... não. Está relacionando essa curva a qualquer superfície que delimite essa curva. Como eu passei integral de superfície, aqui também vem. E aí eu obtive a corrente. Qual é essa corrente? É a corrente que atravessa qualquer superfície delimitada por essa curva. Entenderam? De verdade? Foi ou não foi? Nossa, sensacional. Sensacional. Se tivesse fechado. Se tivesse fechado. Bom, se fosse a integral... Se tivesse... perdão, aqui é fechado. Se quem tivesse fechado a superfície... Não, mas se fosse uma superfície fechada, o que ia acontecer com a corrente? Porque a corrente é num circuito, né? E aí ela sai e retorna. Então, quanto corrente atravessou a superfície fechada? O que saiu, voltou. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer exemplos. Olha que coisa linda. Gente, magnífico ou não é magnífico isso aqui? Lindo ou não é lindo? Então, vamos lá. Vamos fazer exemplos. Essa é a famosíssima lei de Ampère. Eu vou colocar no Moodle bastante exercício com lei de Ampère. Eu não vou ficar resolvendo exercícios aqui, porque esses exercícios de lei de Ampère boboquinha vocês já resolveram em Física 3. Pelo menos já deveriam ter resolvido, e não é o nosso interesse agora. Devo resolver um ou dois só. Tudo bem? Vamos pegar aqui uma ilustração. Vou pegar aqui, por exemplo... Temos aqui um fio conduzindo a corrente. Para onde está a corrente? Vou denotar a corrente por essa letra I aqui. Tudo bem? Em algum momento ao longo do nosso curso, o que a gente calculou? A gente calculou que o campo magnético num ponto R era... Dá uma olhada aí para mim, corrente do fio. Se eu não me engano, 2km vezes I na direção θ-chapéu. Foi aquele dia que eu dei um problemão com o Wesley, que o Wesley estava certo e eu estava errado. Certo?
E que eu me lembro é isso, ó. 2 km e na direção θ chapéu. Certo? Sobre R. Sobre a distância. É isso mesmo. Não precisa ver não, é isso mesmo. É isso mesmo. Certo? Olha o que isso indicava, meus amiguinhos. Isso indicava que se eu pegar uma circunferência peguei uma circunferência. Tudo bem? Peguei uma circunferência ali. Então, todos esses pontos na circunferência vão ter o mesmo módulo de campo magnético. E que o campo magnético é θ chapéu, então ele é um campo magnético circulante. Tudo bem? Se eu pegar uma circunferência aqui, todos esses pontos na circunferência têm o mesmo módulo de campo magnético. Exato. Tudo bem? Todos têm o mesmo módulo de campo magnético. E esse campo magnético é um campo circulante. Isso é o que diz θ chapéu. Agora vamos tentar ver isso daqui. Olha o que ele diz. Vamos calcular a circulação? Vamos calcular a circulação? Vou calcular de uma forma bem porca, tá? A circulação, ó, já estou calculando. B escalar dr. Vamos calcular? Vou calcular de uma forma bem porca. Tudo bem? B, 2 km e sai fora. Porque é constante. Tudo bem? Então, 2 km e. Tudo bem? O R também, se eu não me engano, o R sai fora, né? Porque o R é constante, porque eu estou ao longo de uma circunferência, né? Tudo bem? Então o R também sai fora. Ficou apenas o produto escalar entre θ chapéu e o vetor dr. Tudo bem? Só que θ chapéu está para cá e o vetor dr também está para cá, porque é o vetor que indica a variação de uma circunferência. Não, sentido anti-horário. Anti-horário. Eixo Z aqui, ele está no sentido anti-horário. Aqui não está o eixo Z? Olha para mim. O eixo Z está aqui. Se eu olhar para baixo, para onde que está o sentido anti-horário? Rodando assim. É o dr. Aqui sou eu no eixo Z, olhando para baixo e vendo o sentido anti-horário. O que você não está enxergando? Foi mesmo? Não. Tudo bem? O dr e o versor estão do mesmo lado. Então, como é que vai ficar? Θ produto escalar dr vai ser só um módulo de dr. Tudo bem? Só um módulo dr. Tomar cuidado, que eu vou até colocar dr', porque não é o mesmo que esse R aqui. Então, essa conta que eu tenho que resolver. Mas a integral de dr', do jeito que está ali, é só o comprimento da circunferência, né? Quanto que é o comprimento da circunferência? 2πr. Certo? Então isso daqui dá 2πr. Se eu multiplicar aqui, quanto que vai dar? 4π. O R corta com R. 4π kmi. Bateu? Bateu? Certo? Mas, você vai falar, professor, mas quando eu fiz isso, eu considerei a corrente atravessando qual superfície? Eu não lembro de ter falado de nenhuma superfície, né? Mas presta atenção que a corrente que atravessa essa superfície aqui delimitada, essa outra superfície também é delimitada pela mesma curva? Qual que é a corrente que atravessa?
A mesma. Então você vê que independente do que aconteça, vai ser a mesma. Entenderam? Tudo bem? Tudo bem ou não? Certo? Que horas aí, fazendo favor? Quanto? 2h25? Tá. Mais duas coisinhas para encerrar por hoje. Vou começar a colocar aqui, ó. Ah, não. Problema. Vamos ver se vocês estão bons. Vamos ver como é que está o curso de Circuitos Elétricos 2 de vocês. Vamos ver. Vamos ver como é que está o cursinho de Circuitos Elétricos de vocês. Alguém imagina o que eu desenhei aqui? Um capacitor? Ah! Vocês estão muito espertinhos. Vocês são muito espertinhos. Quero ver então. Que jeito vocês querem pensar? Querem corrente contínua ou corrente alternada? Hã? Prefere começar com corrente constante? É que fala contínua, corrente alternada também é contínua, né, cara? É nomes da engenharia elétrica. Mas quer começar com a corrente contínua ou alternada? Vamos começar com a contínua. Vamos começar com o mais fácil. Eu coloquei uma fonte de tensão contínua. Para onde está a corrente? Certo. A corrente está para cá. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Existe algum campo magnético naquele ponto? Vamos olhar? Tem corrente? Se tem corrente, essa corrente causa uma circulação no campo magnético. Se tem circulação no campo magnético, tem campo magnético. Tudo bem? E a gente já sabe que essa corrente vai circular o fio. Tamo junto? Tudo bem? Perdão, essa corrente não, esse campo magnético. Então, nesse ponto, eu vou ter um campo magnético circulando aqui, ó. Não vou desenhá-lo, mas todo mundo está de acordo que ali tem um campo magnético circulante ali. Alguém me diz, por favor, quanto vale a circulação da... Não quero o campo magnético. Quanto vale a circulação daquele campo magnético? 4π km vezes a corrente. Qual corrente? A corrente que atravessa qualquer superfície delimitada pela curva. Show, cara. Show. Tudo bem? Então vou perguntar agora de novo. Quanto vale a circulação do campo magnético ali? 4π km I. Porque I é a corrente que atravessa qualquer superfície delimitada por aquela curva. Show, cara. Mas e se eu quisesse trocar a superfície? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Mudou. Qual a corrente que atravessa essa última superfície que eu desenhei? Quanto? 0. E agora? Entenderam? Entenderam o problema? A circulação do campo magnético. 4π km vezes a corrente I. Qual corrente? A corrente que atravessa qualquer superfície delimitada. Só que eu acabei de achar um exemplo simples em que existe pelo menos uma superfície em que corrente nenhuma atravessa.
Problemão, né? Cara, se a prova fosse para fazer em casa, podia ser só esse exercício para a prova, né? Corrija o problema aí para mim. Entenderam que existe um problema? Tá. É essa a fonte da correção. Existe uma correção a ser feita aqui. Existe uma correção a ser feita ali. Concorda comigo que depois que o capacitor for carregado, sem problema nenhum? Porque depois que o capacitor é carregado, é corrente contínua. Aliás, concordam comigo que o problema, na realidade, ele só existe durante o carregamento do capacitor? Certo? Concordam comigo? Mas me digam, o que acontece com a corrente durante o carregamento do capacitor? Ela não é constante. Ela é variável, né? Durante o carregamento. Porque não atravessa a corrente no capacitor. O capacitor ele funciona como uma chave aberta para corrente contínua. Ele só está sendo carregado. Então vamos fazer o seguinte, então vamos melhorar o problema. Por isso que eu não quis começar com isso. Pronto, agora nós temos um problema. Atravessa a corrente o capacitor? Sim? Como? Imagina o capacitor que lê vácuo. O capacitor pode ter de elétrico, pode ter não sei o quê. Ao contrário do que está naquele livro de eletrônica lá loja, não tem movimento de elétron não, viu? Se aqui não tem nada, é um capacitor a vácuo? Se aqui não tem nada, como é que atravessa a corrente aqui? Ah? Tá, se você me falar que corrente aqui atravessa via campo, porque aqui tem campo elétrico, eu até gosto da ideia. E o vetor de densidade de corrente é quem, então? Tá? O que está faltando? E eu vou passar essa correção bem mais para frente para a gente. Está faltando uma interpretação mais completa do significado de corrente elétrica. Vocês têm a ideia de que corrente elétrica é exclusivamente o fluxo de carga elétrica, entendendo isso como um movimento físico de carga elétrica. Só que existem outro tipo de corrente a ser considerada, de modo que isso daqui vai continuar sendo válido. É chamada corrente de deslocamento. Com certeza vocês já ouviram esse nome em algum lugar aí ao longo do curso. Tá certo? A corrente que atravessa capacitores, ela é chamada corrente de deslocamento. Para nossa sorte, o módulo da corrente de deslocamento é igualzinho o módulo dessa corrente. Uma vez que o módulo da corrente de deslocamento é igualzinho a esse módulo, essa equação continua válida. Só que a natureza de quem originou a corrente de deslocamento é outra, que não é carga em movimento. Tudo bem? Agora, então tem um detalhe. Se a natureza da corrente de deslocamento não é um movimento direto de carga, significa que existe uma outra fonte de campo magnético que não um movimento direto de carga. Porque a corrente de deslocamento ela vai aparecer aqui também. Se ela vai aparecer aqui e ela não é fruto do movimento ordenado de carga elétrica, então ela também indica que existe uma outra fonte de campo magnético. Certo? Certo? E é isso aí que nós vamos pegar mais pesado mais à frente. Ok? Ok? Por hora posso encerrar a aula. Acabamos com a magnetostática. Temos só exercícios a resolver. Eu vou resolver o solenoide. Vou resolver o solenoide de duas formas. Primeiro eu vou resolver na raça, via lei de Biot-Savart. Depois eu vou resolver o solenoide via lei de Ampère. Acho que dá para fazer tudo isso na semana que vem. Na outra não tem aula, né? Aí depois já é a semana da avaliação, né? Perfeito.
Então vamos fazer um resumo do que nós temos até agora? E olha que beleza. Não sai agora não, Zé. Agora? Logo agora? Resumão. Olha que coisa magnífica. Qual que você gosta mais, Zé? Campo elétrico ou campo magnético? Sinceridade. Gosta mais de campo elétrico? Eu esperaria que vocês gostassem mais do magnético. Que a engenharia elétrica deveria se chamar engenharia magnética, na realidade. Seria o nome mais... Mas tudo é a mesma fonte, né? Vamos começar do campo elétrico? Não. Isso é. O campo elétrico, você tinha a lei de Gauss. A lei de Gauss do campo elétrico, ela te diz o quê? Que o fluxo do campo elétrico, através de qualquer superfície fechada, ele vai te dar as fontes monopolares, vamos chamar desse jeito, os monopolos elétricos. Então, o fluxo de campo elétrico é 4π K elétrico vezes a carga elétrica, que é a fonte monopolar. Daqui, essa é uma lei global. Daqui, o que a gente tirou? A densidade de fluxo no limite é o que a gente chamou de divergente. Tudo bem? Então, daqui a gente tirou que a divergência do campo elétrico num ponto R é igual a 4π KE mais densidade de carga naquele ponto. Tá? Então essas duas dizem a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Qual que é a diferença? Essa daqui te dá uma propriedade mais global, porque pega uma superfície. Essa daqui te dá uma propriedade pontual, porque ela pegou aquela lá, dividiu pelo volume, carga por volume, tudo bem? E passou o limite. Então, eu posso entender que o divergente é um localizador dos monopolos geradores de campo. Foi? Tudo bem? Isso daqui... mas professor, você está lembrando coisa errada. Verdade. Bom, enveredando pelo mesmo caminho, a gente viu que o fluxo do campo magnético era zero. Indicando o quê? Indicando que as linhas de campo magnético não fluem através da superfície fechada. Qualquer linha de campo magnético que saia, retorna. Ou seja, sabendo que existem dois tipos, né, de manifestação de geradores de campo magnético, a gente vê que esses dois tipos são inseparáveis. É a inseparabilidade dos monopólos magnéticos. Da mesma forma, eu posso pegar isso daqui e escrever na forma da divergência do campo magnético. Que a divergência do campo magnético é nula. Ou seja, ponto a ponto, eu não vou encontrar um monopolo magnético. Tudo certo? Essas duas são duas das equações de Maxwell que nós não vamos modificar. Elas são válidas em qualquer situação. Tá certo? Essas são as equações que nos permitem dizer que existem os monopolos elétricos, e eu consigo separar os monopolos elétricos, não existe o monopolo magnético. Quer dizer, eles existem, mas eles são inseparáveis. Tá certo? Também vimos, há muito tempo atrás, em um reino tão distante, que a circulação do campo elétrico, isso daqui nós vamos falar muito ainda, quer dizer, espero que a gente fale muito ainda. Vamos ver se vai dar tempo. Que a circulação do campo elétrico é zero. Tudo bem? O que significa isso? Bom, circulação do campo elétrico ser zero significa, primeiro, que as fontes de campo elétrico, mesmo os dipolos elétricos,
eu consigo separar os monopolos. Segunda coisa é que esse campo é conservativo. Então vai existir o quê? Vai existir uma função, que a gente chama de potencial elétrico, cuja diferença de potencial é o que mais vai me interessar, a qual eu calculo o campo elétrico. Tudo bem? Bom, entretanto, uma consequência disso é, essa daqui novamente é uma propriedade global, certo? Ao longo de curvas quaisquer. Se eu dividir essa curva pela sua área e tomar o seu limite, eu vou chegar na questão pontual. E vou chegar que o rotacional do campo elétrico é sempre zero. Tudo bem? O rotacional do campo elétrico é sempre zero. O que indica isso? Não existe fontes de campo elétrico que fazem o campo rotacionar por si só. Elas não existem. Tá? Da mesma forma, olha só, então, vamos misturar essa com essa. A junção dessas duas indica o seguinte, olha, agora eu vou mudar o vocabulário. Só existe uma fonte de campo eletrostático, carga elétrica. E o campo eletrostático é um campo que não rotaciona, é um campo que só flui. Tudo bem? Bom, quando eu olho para o fluxo do campo magnético e percebo que o fluxo é zero, eu falo, então, cara, deve acontecer alguma coisa com o rotacional do campo magnético. Deve acontecer alguma coisa com a circulação do campo magnético. Eu devo encontrar as fontes de campo magnético na sua circulação. A circulação do campo magnético, olha que interessante. É na circulação de campo magnético que eu vou encontrar as fontes de campo magnético. Aí está aí a lei de Ampère. Presta atenção que a lei de Ampère está para o magnetismo, assim como a lei de Gauss está para a eletrostática. Tudo bem? Porque olha só, aqui eu não vou ver a fonte. Como é que está a fonte? 4πkm vezes corrente. Olha aqui. 4πe vezes a carga. Tudo bem? Em termos de resolução de exercício, a lei de Gauss sempre era válida, mas nem sempre era útil. Quando é que a lei de Gauss era útil? Quando o sistema apresentava uma simetria. Quando a distribuição de cargas produzia um campo que eu sabia que ao longo daquela superfície, em geral, o módulo do campo era constante, e eu conhecia o vetor normal em todos os pontos. Aqui é a mesma coisa. Se eu quiser utilizar a lei de Ampère para determinar o campo magnético, eu tenho que buscar alguma simetria. Que simetria? Eu tenho que encontrar curvas para a qual o módulo do campo elétrico é constante em cima dessas curvas. E de preferência que o campo magnético. E de preferência que o campo magnético faça um ângulo constante também ao longo dessas curvas. Certo? E aí vem a outra consequência. Se eu dividir pela área e tomar o limite, chegarei ao rotacional do campo magnético. Rotacional do campo magnético, olha que interessante, 4πkm densidade. Percebam que o campo magnético, ele é praticamente uma cópia do campo elétrico. As equações. Só que ele é uma cópia assim, tudo que no campo elétrico aparece na divergência e no fluxo, no campo magnético vai aparecer onde? No rotacional. Tudo bem? Fossem essas equações, se essas equações estivessem completas, a gente teria a seguinte separação. Olha, fonte de campo elétrico, carga elétrica. Fonte de campo magnético, carga elétrica em movimento. Só. Só que fosse isso tudo verdade, não existiria o curso de engenharia elétrica. Porque o curso de engenharia elétrica não é nenhum exagero eu dizer que ele depende praticamente todo da correção dessas duas equações. Essas duas equações estão incompletas. Aquelas duas equações, lidas naquela forma e faladas da maneira com a qual eu estou falando, elas estão incorretas. Vou falar elas correto. O rotacional do campo eletrostático
é nulo. O rotacional do campo magnetostático é 4 πkm densidade de corrente. O que eu quero dizer com esse prefixo estático? Não é variável no tempo. Então, aqui eu estou considerando que o campo elétrico é constante no tempo, que o campo elétrico só varia com a posição. Estou considerando que o campo magnético é constante no tempo. Consequentemente, eu estou dizendo que são correntes estacionárias, correntes constantes no tempo. Me fala aí, que situação que vocês já trabalharam, se é que já trabalharam alguma vez, com campo elétrico variável? Fala? Não. Gente, mais simples. Campo elétrico variável. Vocês quase nunca falam de campo elétrico. Na verdade, vocês nunca falam de campo elétrico. Vocês falam de quê? Para se referir ao campo elétrico. Tensão. Certo? Vocês falam da tensão elétrica. Só que quando você está falando de tensão elétrica, você está querendo falar de campo elétrico. Tudo bem? Então, volta. Já falaram de campo elétrico variável? Onde que vocês veem campo elétrico variável? Eu vou recapitular. Vocês não falam de campo elétrico. Vocês falam de tensão. Onde é que vocês viram falar em campo elétrico variável? Onde é que vocês trabalharam com campo elétrico variável? Tensão variável, caramba. Você não trabalha com porcaria de corrente alternada? Uma corrente alternada, você não usa uma fonte de tensão alternada? Uma fonte de tensão alternada significa um campo elétrico variável. Para campos elétricos variável no tempo. Tudo bem? Variável no tempo. Um campo eletrostático, ele significa assim, ó, o campo nesse ponto aqui vai ser o mesmo o tempo todo. Nesse outro ponto, o campo é diferente do que está aqui. Só que ele também é o mesmo o tempo todo. Um campo variável indica que o campo elétrico nesse ponto varia com o tempo. Certo? Para campos elétricos e campos magnéticos variáveis, essas duas equações aqui precisam ser corrigidas. Certo? Traduzindo, se eu preciso corrigir essas duas, significa que existe outro tipo de fonte de campo elétrico. Porque se eu preciso corrigir, quer dizer que eu tenho que pôr alguma coisa aqui. Se eu precisar pôr alguma coisa aqui, essa coisa é uma fonte de campo elétrico. Só que ela vai gerar um campo elétrico circulante. Tudo bem? Significa que eu tenho que pôr mais uma fonte aqui. E a gente vai ver como é que a gente linka essas duas fontes de campo elétrico e de campo magnético. É isso a alma de todos os experimentos que eu estou pedindo para vocês fazerem. É isso a alma do experimento do freio magnético, do experimento das correntes, não de vocês nem tanto, porque vocês funcionam com corrente estacionária, mas do motor elétrico também. O que o motor elétrico precisa fazer para ele funcionar? Em uma palavra, para o motor elétrico funcionar, o que ele precisa? Rodar. Ele precisa rodar. Se ele precisa rodar, tem a ver com o quê? Rotacional. Tá certo? Tem a ver com o rotacional do campo magnético. Certo? Então, por hoje, só.